Oi, gente, boa tarde. Boa tarde a todo mundo que está entrando. Eu sou a professora Vanessa, da FASEG Porto Alegre. Estou aqui hoje com vocês para fazer uma live sobre mobilidade, migração. Vão falando o nome de vocês aí, de onde vocês estão falando, para que eu possa acompanhar também. A gente fica aqui nesse momento sozinha, né? E é importante que vocês interajam com a gente. Tô vendo alguns alunos ali, Jéssica, Ana. Tudo bem, gurias? Segue Santiago, Sapiranga. Como vocês estão? Falem aí pra mim. Vanusa, Cleide, Vanessa, ó. Tudo bem, gente? Tudo bem, Priscila? Jean? Segue Albert Einstein. Segue Porto Alegre. Tô vendo aí bastante alunos e alunas entrando. Coisa boa, gente. Segue Porto Alegre. Bem a gente não tá, né, gente? Acho que é um contexto que exige da gente bastante paciência, né? Mas a gente tenta aqui proporcionar para vocês esses momentos de aprendizagem. Sim, Jéssica, muita saudade. Eu também. Nossa, como eu gostaria que hoje fosse um bate-papo presencial com todos os participantes aí da SEG. Eu não tô muito acostumada aqui com esse tipo de transmissão, gente, mas a gente vai se ajustando aí, né? As lives, as famosas lives. É verdade, Rodimara. Vamos esperar mais um pouquinho o pessoal entrar. Vou dar mais uns minutinhos, tá, gente? Tô aqui com o meu chimarrão já. E vocês, o que vocês estão tomando aí? Agora é hora do chimarrão já, gente. Tá chegando o final da tarde, né? Vocês estão me ouvindo bem, gente? Tá tudo certo? Segue em peso, hein? Que legal. Professora Clarice já tá aí? Dá um oi pra gente, Clarice. Nossa coordenadora da FASEG Porto Alegre. Segue Santa Maria. Que legal, gente. Tenho bastante familiar em Santa Maria, é uma cidade muito querida por mim. Adoro Santa Maria. Vocês vão ver que a minha história com o SEG é fantástica, assim, gente. Eu tenho uma relação com o SEG desde a minha adolescência. Eu vou contar um pouquinho pra vocês aqui. Chimarrão e pão de queijo. Como a gente tá comendo nessa quarentena, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu quero ver a professora Clarice aqui, hein? A gente vai dar um parabéns conjunto aqui pra ela. Bom, gente, para quem tá entrando agora, eu sou a professora Vanessa. Eu trabalho na FASEG Porto Alegre, na universidade, né, na graduação, no curso de Recursos Humanos. E a gente está aqui para falar um pouquinho sobre um tema que eu gosto muito hoje. Eu espero que vocês estejam todos bem, na medida do possível, é claro, né? A gente sabe que não tá tudo 100%, mas que vocês estejam se cuidando, né?
bastante, cuidando dos seus familiares. E que bom que a gente pode ter esses momentos aqui nas redes da FASEG, da SEG, para a gente aprender um pouquinho mais sobre alguns conteúdos legais, né? Então, hoje o conteúdo que eu vou falar, ele é bastante direcionado para a área de RH, onde estão aqui os meus alunos, né, que é a faculdade onde eu dou aula, mas ele também pode ser aproveitado por várias áreas, né, porque diz respeito a algo que a gente vivencia no nosso dia a dia. Então, digamos que é um conteúdo bem interdisciplinar, tá? Vou esperar mais uns 2 minutinhos e a gente já inicia, tá, gente? Chame o pessoal nos grupos do WhatsApp que vocês têm das turmas. Eu sei que vocês têm bastante. Chama o pessoal lá, fala que a professora Vanessa está online aqui no Facebook pra gente trocar uma ideia, tá? Cadê a aniversariante do dia, gente? Fiquei de dar parabéns pra Clarice ao vivo aqui e ela ainda não chegou. Bom, gente, tem bastante gente conhecida aqui, mas tem gente que ainda não me conhece, né? Tem bastante alunos e alunas aqui. Tem gente que não me conhece. Bom, vou começar então contando para vocês. A gente vai conversando devagarinho. Aos poucos o pessoal vai entrando, né? Então, para quem não me conhece, eu sou a Vanessa, sou professora da Universidade da FASEG, da Faculdade FASEG aqui em Porto Alegre. Dei aula na pós já da FASEG em Cruz Alta. Tem alguém de Cruz Alta aí, gente? Se tiver alguém para dar um oizinho, já dei aula no MBA em Cruz Alta. Tava um frio, foi em julho de 2018. Tava muito frio, fui para ir dar umas aulas no MBA. Muito legal. E a minha história com a FASEG, eu falei que começa na adolescência, né? Porque começa aos 13 anos, quando eu fui estudar num colégio lá em São Luís Gonzaga. Eu sou natural de São Luís Gonzaga, então a FASEG nasceu em São Luís Gonzaga, né? Vocês sabem. Então a minha história com a FASEG começa aos 13 anos, quando eu fui estudar num colégio onde era a FASEG, onde hoje é a FASEG em São Luís Gonzaga. Então eu fiz meu ensino médio nesse colégio, que antigamente era outro nome, e hoje é a FASEG em São Luís Gonzaga. Então eu lembro bastante daquele lugar, me trouxe assim, muitas memórias legais. Eu gostava bastante do pastel do Marcelo, quem é da FASEG São Luís Gonzaga vai saber. Então, até hoje o Marcelo vende pastel, quem tiver aí e puder mandar um abraço pro Marcelo. Eu lembro que toda hora do recreio, né, do ensino médio, eu ia lá e comia um pastel com o Marcelo. E era muito bom, né, muito bom aquele tempo. Depois eu vim seguir a vida acadêmica, né, decidi estudar fora. Fui para Santa Catarina, fiz faculdade, depois entrei no mestrado, doutorado, já finalizei mestrado e doutorado e hoje eu dou aula na FASEG Porto Alegre, para graduação, recursos humanos, e como eu comentei com vocês, também dei aula para o MBA em Cruz Alta na FASEG. Então, minha história, digamos assim, que é bem próxima assim, à FASEG, eu adoro essa universidade, tá? Bom, hoje, para esse bate-papo aqui, enquanto eu decidia, né, o que eu ia falar para vocês, qual que seria a temática, né, eu cheguei à conclusão que não poderia ser outra do que o tema que eu tanto gosto, que eu tanto me dedico a estudar, que é sobre migrações, tá? Então, desde a graduação, é um tema que está presente na minha vida, na minha trajetória de estudos, e é um tema que eu adoro, né? Essa relação cultural que a gente tem com outros países, com outras regiões, é algo que me desperta muito interesse e não poderia ser outro tema para trazer para vocês aqui nessa live de hoje. Gostaria de dizer que esse é um tema, né, que, como eu falei, está presente desde a minha graduação, então é um tema que foi tema da minha... Olha a Liliane ali. Tudo bem, Liliane? Minha conterrânea de São Luís Gonzaga. Que legal.
Mandem um alô aí, São Luís Gonzaga, presente em peso, hein? Pra live de hoje. Gente, então assim, eu coloquei no título da live de hoje bate-papo, né? Por que bate-papo? Porque eu quero conversar com vocês, então, eventualmente vou fazer algumas perguntas, quero que vocês respondam, até porque é um pouco, quem é professor sabe, é um pouco chato a gente ficar só a gente conversando, assim, sozinho, né? A gente até cansa às vezes de ficar falando sozinho, então, legal, o interessante mesmo é que vocês vão conversando comigo, vocês podem colocar algum comentário, eu vou tentar ler aqui na medida que eu consigo, porque é bastante gente escrevendo aqui, a gente está com 74, antes tinha 90 pessoas, então na medida do possível eu vou tentar ler aqui para vocês. Olha, o professor Renato, que legal. A Bruna, minha amiga de infância, que legal. Oi, Bruna. Gente, muita gente diferente entrando aqui, que legal. Então, espero que eu possa contribuir para vocês um pouquinho sobre o meu tema de estudos, né, que é a migração. Então, o título aqui hoje é Mobilidade, Migração e Trabalho, né? Quando a gente pensa sobre mobilidade, a gente está falando também de migração. Mobilidade, a gente pode ter mobilidade de classe, mobilidade de função, de cargo no trabalho, mas aqui hoje a gente vai falar de mobilidade, de migração, que é quando uma pessoa se desloca de um local para o outro, tá? Então, oi Clarice, já te dei parabéns, hein, aqui. Tava me cobrando teu parabéns, a gente já até quase cantou parabéns aqui para ti. A Clarice é a nossa professora coordenadora aqui da FASEG Porto Alegre, ela tá de aniversário hoje. Mandem um parabéns para ela aí, gente, ela vai gostar. Fiquei sabendo que depois vai ter uma live também no Facebook dela, vocês entrem lá para acompanhar tudo, vai ser bem legal. Acho interessante também, pessoal, que vocês peguem papel e caneta, quem tem interesse, né, em anotar alguns conceitos do tema, né, eu acho que vai ficar gravado essa live, mas é interessante que vocês tenham papel e caneta caso vocês queiram fazer alguma anotação sobre o que eu for falando, né, porque pode aparecer algumas palavras um pouco que saiam um pouco da rotina de vocês, tá? E como eu falei, podem mandar comentários, podem mandar dúvidas, a gente vai conversando. Bom, sobre migração, o que é interessante a gente falar? A migração é um tema que ele é estudado em diversas áreas do conhecimento, tá? Áreas como a sociologia e a antropologia, a geografia, são áreas que estudam mobilidade a partir de um viés daquela área, tá? Na administração, mais especificamente na gestão de recursos humanos, é um tema mais recente, até porque a área é mais recente, né? Não é uma área que a gente diz que é muito antiga igual a essas outras, né? Então, a administração é uma área mais recente e recursos humanos também. Então, a migração tem sido tratada mais recentemente na nossa área, tá? Você sabe, então, que a nossa área de recursos humanos, ela está relacionada com o mundo, né? Uma vez que a gente estuda pessoas e relações de trabalho, a gente estuda toda a complexidade do ser humano e todos os processos que envolvem, né, os seres humanos. Quando a gente está falando de migração, a gente está falando da mudança de um local, de uma mudança de endereço, né? Vez ou outra, as pessoas partem para uma vida nova em outro lugar e por vontade própria, né, que a gente diz que é uma migração espontânea ou uma migração forçada. Então, eu quero saber de vocês aqui, quem aqui já mudou de casa, conhece alguém que mudou de cidade, ou de estado, ou até mesmo de país? Quero que vocês respondam para mim. Vocês conhecem alguém? Vocês já mudaram de cidade, de estado, ou até mesmo de país? Responda aí, gente. Quero ver vocês interagindo. Ó, a professora Bianca Lima assistindo. Boa tarde, Bianca. Ó, a Jéssica tá contando aqui que ela já mudou de cidade. Foi uma migração intermunicipal, né? Entre municípios. De Porto Alegre para Canoas, o professor Renato agora mudou recentemente, né? O professor Renato era o nosso coordenador da FASEG Porto Alegre. Saí de São Luís. Eu também saí de São Luís, Kiko.
Com 16 anos eu saí de São Luís, eu migrei também. Migrou de estado. Tá, gente. E dessas pessoas, ou vocês mesmo, né, se for o caso que vocês tenham citado, dessas pessoas que vocês conhecem, que migraram, quantas delas vocês reconhecem que migraram por motivos de trabalho? Porque as pessoas mudam por algum motivo, né? As pessoas migram por algum motivo. Existem diversos motivos que levam as pessoas a migrarem, mas gostaria de saber se essas pessoas que vocês conhecem, ou até vocês mesmos, se essa mudança foi motivada pelo trabalho. Não sei se as respostas estão chegando tão rápido aqui para mim, mas eu estou aguardando vocês, quero que vocês interajam. Essa é a ideia hoje. Mais gente da SEG São Luís. Então a ideia é pensar, gente, se as migrações que vocês já fizeram, ou que vocês conhecem de alguém que já fez, se essas migrações estavam relacionadas a trabalho. Foi por motivo de trabalho? Foi para arrumar um trabalho melhor? A do Renato eu sei que foi por motivo de trabalho. A da Terezinha também. Então, a gente percebe, né, o quanto a migração está relacionada a trabalho, né? A gente brinca que a migração hoje, ela alcançou as mesas de bar. Então, por que a gente fala isso, né, gente, que alcançou as mesas de bar? Porque ela se tornou algo comum, né? A gente comenta na mesa do bar sobre alguém que se mudou de cidade, de estado, ou até mesmo de país, né? Ou de trabalho. Então, é algo comum, né? É algo que alcançou as mesas de bar. Então, é um tema que, embora, né, a gente estude bastante ali na Faculdade de Recursos Humanos, é um tema que veio aqui para essa live justamente para vocês compreenderem mais, né? Sobre esse processo que está tão presente na nossa vida hoje em dia, tá? Então, vocês sabiam que existe hoje 272 milhões de pessoas migrantes pelo mundo, tá? Esse número é absurdo quando a gente pensa em proporção da população mundial, né? Então, 272 pessoas migrantes pelo mundo. Isso representa 3,5% da população mundial, tá? Então, essas pessoas migram por diversos motivos. Hoje a gente vai tratar aqui na live... Eu programei mais ou menos um contexto sobre migração, que é o que a gente vai começar agora, né? Que a gente já começou, falando um pouquinho de um contexto geral. Os tipos de migração, porque existem tipos diferentes. Os tipos de imigrantes, algumas nomenclaturas que a gente vê bastante na área da administração e que vocês veem por aí, né, também. Então, depois vocês podem ficar com o meu contato, fiquem à vontade para me adicionarem nas redes, mas... para saber mais detalhes, né, dos estudos também. Então, 272 milhões é muita gente, né? Muita gente migrando pelo mundo, para lá e para cá. Mas isso é algo comum na história da humanidade, tá? A gente tem a nossa história marcada por grandes períodos de deslocamento de pessoas, por motivos diversos. Vocês lembram lá em geografia, no ensino médio, quando a gente estudava os êxodos urbanos e rurais? Vocês lembram que a gente estudava esse tipo de tema, né? Então, desde lá a gente já estava falando de imigração, né? Quando a gente vai da zona rural para a zona urbana, quando a gente vai da zona urbana para a zona rural. Existe a migração intermunicipal, que alguém comentou aqui, acho que foi a Ana. A Clarice aqui já mudou de estado, então seria uma migração interestadual. Existem migrações interregionais, entre regiões, né? Quando a gente sai, digamos, do sul e vai para o norte. Existe também uma migração que é chamada de migração pendular, né? Que é quando a pessoa... Acontece bastante, assim, em regiões metropolitanas, né? Quando a pessoa, por exemplo, nasceu no interior aqui perto de Porto Alegre, e a pessoa vem e passa o dia em Porto Alegre trabalhando. Então, ela está migrando todo dia para Porto Alegre, ela está migrando todo dia para uma realidade diferente da realidade onde ela nasceu, onde ela está acostumada. Então, todos esses tipos de movimentos, eles acarretam em implicações para as pessoas trabalhadoras, tá? E a gente não pode negar, porque quando a gente vai de um lugar para outro, o contexto é completamente diferente, os costumes são totalmente diferentes, né? As tradições são diferentes, então a gente sofre vários impactos, né?
e sofrendo vários impactos, as pessoas trabalhadoras sofrendo vários impactos, é de responsabilidade de uma pessoa que trabalha com recursos humanos ter esse conhecimento sobre essas migrações, essas configurações de migração, tá? O trabalho, né, ele é algo central na nossa vida, ele é algo central para a nossa sobrevivência, para a maioria de nós, e, consequentemente, ele vai estar presente quando a gente fala em imigração, a gente vai estar falando de trabalho. Eu fiz aquela pergunta ali antes para vocês, quem dessas pessoas que vocês conhecem que já migrou por motivos de trabalho, justamente por isso, para vocês perceberem como essas práticas estão relacionadas, tá? Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar, tá, gente? Eu tô lendo tudo que vocês estão escrevendo aqui. Então, vocês já pararam para pensar na nossa capacidade, enquanto seres humanos, né, de habitar diferentes lugares. A gente tem uma capacidade incrível, que é só nossa, que a gente consegue se adaptar desde a climas adversos, né, a um deserto, áreas tropicais, até mesmo áreas polares, né, existem seres humanos vivendo. Então, nós temos essa característica de habitar esses locais, né, até mesmo em condições difíceis, do ponto de vista da nossa sobrevivência, tá? Então, esse detalhe faz toda a diferença, gente, quando a gente pensa ao longo da história, né, como o ser humano ele foi ocupando lugares diferentes. Então, a gente percebe o quanto a migração, né, vocês conseguem perceber o quanto a migração faz parte da nossa história, da nossa identidade, da nossa cultura até hoje. Então, é um tema super em alta, assim, né, nos dias de hoje. O Brasil, historicamente, foi um país de imigrantes, né? A gente muitas vezes reconhece só como imigrantes os italianos e os alemães, mas a primeira grande migração para o Brasil, com mais ou menos 10 milhões, né, de pessoas, veio da África, com pessoas, né, foi uma migração forçada de escravos, né, de pessoas para serem escravizadas. Então, a gente muitas vezes não considera esse público como migrantes, né, mas eles fizeram parte de um dos maiores movimentos migratórios do mundo, tá? Essa vinda de pessoas para o Brasil. Depois vieram os portugueses, espanhóis, italianos, alemães e começaram a trabalhar, né, principalmente depois da abolição da escravatura. Então, a gente faz parte de uma história da migração mundial, né? O Brasil faz parte, né, como um país que recebeu muitos imigrantes. A gente tem hoje uma diversidade, o país é enorme, né? O Brasil é enorme, a gente tem uma diversidade de imigrantes aí que formaram a nossa cultura também. Logo depois o Brasil passou a ser um país um pouco mais de emigração, com a saída de brasileiros e brasileiras, né, indo ao exterior, buscando melhores condições de vida, né, e pensando mais, né, de forma mais contemporânea, mais atual, de uns 10 anos para cá, nós voltamos a ser um país de imigração. Então, ou seja, principalmente após a crise humanitária global, né, com a vinda de pessoas refugiadas e em situação de vulnerabilidade, também com as condições do país, com a organização do país, a gente passou a ser um país mais de imigração, tá? Depois eu vou explicar um pouquinho esses conceitos, né, de imigração, imigração, só para a gente deixar claro, mas só agora no início eu estou contextualizando um pouquinho para vocês, tá? Então, tendo esse contexto na nossa mente, a gente pode pensar nos motivos que levam as pessoas a migrar, né? A gente já falou trabalho, mas existem também outros motivos. Tem gente ali que comentou que mudou por causa da família, porque precisam mudar de casa. Então, tem gente que migra também para acompanhar alguém, né? Tem gente que migra para estudar. Então, é legal pensar que a gente tem dois tipos de migração, as migrações voluntárias e as migrações forçadas, tá? E eu vou falar um pouquinho para vocês quais são os fatores que impulsionam esses dois tipos de migração, que são as migrações que a gente mais vê hoje em dia, né? Então, falando um pouquinho das migrações voluntárias, a gente pode pensar, por exemplo, né, quando a gente quer trabalhar em outra área, a gente busca recolocação no mercado, a gente está em busca de outras oportunidades de trabalho, até mesmo quando a nossa empresa proporciona essa mudança, né, de cidade ou de estado. Então, a gente migra voluntariamente, né, para o trabalho. Isso mesmo, Bianca, trabalho e sobrevivência. O trabalho é central na nossa vida, né? A gente percebe o quanto ele é central. Então, também as pessoas migram para melhorar a qualidade de vida. Então, eu imagino que aquela cidade, já estudei, aquela cidade é melhor que a que eu vivo hoje.
Então, as pessoas migram também em função de qualidade de vida, migram para regiões consideradas mais seguras, que têm melhores escolas, né, por diversos motivos. Migram também para estudos, né, falando no âmbito internacional, existem vários intercâmbios escolares, universitários, para aprender outra língua, experiências de trabalho voluntário, né? Então, esses são alguns dos motivos para migrar. Outras pessoas, como eu falei, migram acompanhando um familiar. É curioso a gente pontuar aqui que a maioria dessas pessoas que migram acompanhando alguém são mulheres. Geralmente os homens são protagonistas nas migrações, principalmente nas migrações de empresas, e as mulheres elas migram muito mais acompanhando os homens do que como protagonistas, tá? Isso hoje em dia está mudando, mais recentemente a gente está ganhando mais protagonismo nas migrações, mas embora ainda não seja algo equalizado, tá, gente? Então estamos trabalhando para isso, né? Temos também as migrações forçadas, então falei, né, que existiam as migrações voluntárias e as migrações forçadas por questão de sobrevivência. Então, as pessoas, que é o caso dos refugiados e refugiadas, as pessoas migram em função de desemprego, quando o emprego, né, é algo que diz respeito à sobrevivência delas. Então, em condições de escassez total de emprego, as pessoas precisam migrar. As pessoas migram também por fatores ambientais, né? Poluição do ar, destruição de ecossistemas. Tem comunidades, principalmente aqui no Brasil, no norte, às vezes as pessoas vivem da pesca, vivem da agricultura, né? Elas são forçadas a se retirar daqueles lugares em função desses fatores climáticos. Tem pessoas que migram em função de enchentes, tem pessoas que migram por diversos fatores climáticos, né? Então, eu destaco aqui a migração climática. Saiu uma pesquisa recente, né, da Universidade da Nova Zelândia, que afirmou que a mudança climática é hoje mais importante para a migração do que fatores econômicos e políticos nos países de origem. Então, eles destacam um grande número de migrantes em função de mudanças climáticas, de questões climáticas, tá? Eles destacam aqui que a migração climática destrói colheitas, mata rebanhos e torna áreas inteiras inabitáveis. Então, as pessoas precisam migrar em decorrência disso, tá? As pessoas migram também por fatores políticos, perseguição de determinados grupos, ditaduras, violência, né? Como é o caso de muitos refugiados. Migram também por fatores étnicos e culturais, né? Fatores religiosos. A perseguição muitas vezes não é do governo, mas de um grupo que é contrário àquelas opiniões. Então, perseguição psicológica de determinado grupo social que pode, né, se sentir diminuído no seu direito de existir da forma como ele entende que é, né, a correta. Então, existem esses tipos de migrações forçadas, né, que a gente também convive hoje em dia aqui no Brasil. A gente recebe bastante refugiados, tá? A gente tem recebido bastante refugiados. Deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida. Relação importante. O Renato tá aqui com a gente. Tô amando essa live. Quero ver meus alunos aqui presentes, hein, gente? Compartilhem no grupo de vocês que eu tô aqui ao vivo. Ontem eu tive aula com os alunos, eles ficaram falando: ai, professor, tu vai entrar ao vivo, a gente vai estar todo mundo lá. Quero ver o pessoal participando. Tá? Então, agora a gente vai falar um pouquinho, gente, sobre os tipos de imigrantes, tá? Os tipos de imigrantes que a gente tem hoje, que a gente conhece, tem inúmeras palavras, né, para definir imigração, inúmeros termos que relacionam a migração. Eu costumo falar sempre em imigrantes porque essa definição compreende melhor, né, os diferentes tipos de imigrantes que a gente tem hoje em dia. E eu queria saber de vocês, assim, quais palavras vocês conhecem para identificar migrantes, né? A gente já falou aqui de expatriados, já falou de refugiados. Vocês conhecem algum outro tipo de imigrante? Existem os nômades globais, os cidadãos do mundo. São vários nomes, né, que usam por aí para definir imigrantes, mas a gente entende que o termo migrante, ele contempla um maior número de pessoas, tá? Existem realmente muitas definições
sobre imigração. Há uma diversidade, né? Quando a gente fala em imigração, falar em diversidade também é muito pertinente. Então, a gente entende que existe um tipo de um guarda-chuva, quando a gente fala em imigração, que embaixo desse guarda-chuva vão ter várias outras definições, tá? Eu fiz até um desenho para vocês aqui. Então, migração, né, ela contempla um guarda-chuva de definições que ficam abaixo de migração. Migração é um tema central, então ele contempla todos os outros que ficam abaixo dele. Por exemplo, quando a gente fala em refugiados, a gente está falando de migrantes. É interessante a gente pensar isso, né? Não é a mesma coisa, porque imigrantes eles contemplam várias outras definições, mas refugiados são migrantes também. Sobre Bianca, uma pergunta da Bianca bem interessante aqui. Sobre os imigrantes forçados por pressão, segregação cultural, se tornam refugiados? Sim, Bianca. A gente vai ver agora a definição de refugiados aqui, que é considerada na nossa lei, que é considerada pelo CONARE, que é o órgão brasileiro que ele concede o status de refugiado para a pessoa que chega ao Brasil, tá? Já vou ler daqui a pouquinho, tá aqui no meu cronograma, e a gente vai entender como que essa definição contempla diferentes situações, né? Então, vocês entenderam o guarda-chuva, gente? Quando a gente fala em imigração, agora eu vou falar para vocês de diferentes nomes, tá? Vou falar para vocês de diferentes termos que a gente utiliza quando a gente fala em imigração, e todos eles estão abaixo desse guarda-chuva, tá? Então, a primeira diferenciação que a gente tem que entender é a diferença de emigrante e imigrante. Eu imagino que vários de vocês já saibam, mas é interessante a gente pontuar aqui, que depende do ponto de vista, né? A gente depende do ponto de vista para a gente saber se a gente está falando de uma pessoa imigrante ou emigrante. Imigrante é quando a gente está recebendo alguém no nosso país. Emigrante é quando essa pessoa do nosso país está saindo para fora, né? Então, depende do nosso ponto de vista, de onde a gente está falando. Por exemplo, uma pessoa que sai do Brasil para morar no Marrocos. Para nós, para a gente, brasileiros, essa pessoa é um emigrante. Para as pessoas marroquinas, essa pessoa é um imigrante. Então, essa simples letra ali do I, do E, a gente tem que entender que depende do ponto de vista de quem está falando, tá? Então, tá ok esse entendimento, né, gente? Acho que isso tá ok. Nesse exemplo que eu dei aqui, acho que ficou bem claro. Qualquer coisa, vocês me avisam ali que eu volto nessa definição. Bom, outra palavra que a gente escuta bastante é expatriado, né? Os alunos aqui já escutaram bastante das nossas aulas sobre expatriado. É um termo que diz respeito a migrante também, então ele está embaixo daquele guarda-chuva que eu desenhei para vocês. E ele é muito utilizado no âmbito das empresas. Então, expatriado seria toda pessoa que parte, né, de um país, do seu país de origem para outro país, em função do trabalho. Vocês percebem como eu estou falando aqui bastante sobre migração internacional, que é o meu tema de pesquisa. Eu vou focar mais na migração internacional, tá? Então, essa pessoa ela é enviada por alguma empresa para trabalhar em outro país. Existem muitas empresas brasileiras que enviam, né, expatriados para outros países. Essa pessoa ela vai cumprir determinada missão no exterior, ela vai transferir conhecimento da filial, né, para outra filial lá do exterior. Então, a gente pode considerar, por exemplo, né, uma gestora que ela precisa transferir o conhecimento de RH para uma filial que está abrindo em outro país, e ela vai ser, então, expatriada para aquele país, ela vai ficar naquele país por 5, 6 meses, e depois ela retorna para o Brasil, ela é repatriada. Então, esses termos são bastante utilizados na nossa área de recursos humanos, tá? Essa palavra expatriado, ela remete ao latim, o ex-pátria, né? Então, parece que a pessoa perdeu a pátria, né, quando ela é expatriada. Mas nos nossos estudos, a gente tem, como eu estudo bastante sobre o tema, a gente tem percebido como essa pessoa mantém a sua pátria consigo quando ela migra, né? Como ela mantém, ela leva, inclusive, tem pessoas expatriadas que levam, né, nas suas malas, né, a sua cultura, né, os seus costumes. Então, a gente considera, né, que é melhor o uso do termo migrante do que o termo expatriado, porque o termo expatriado ele leva ao entendimento de que a pessoa vai perder a sua pátria, né? Então, ninguém perde a pátria, muito pelo contrário, as pessoas elas carregam, né, muito da sua pátria consigo quando elas migram, tá?
A gente, só como exemplo para vocês, a gente fez um estudo uma vez aqui em uma multinacional, com uma multinacional gaúcha, aqui da Serra Gaúcha, né? Eles migraram em grupo para a Índia, eles foram, né, expatriados para a Índia, para cumprir determinada missão, né, que era uma transferência de filial dessa multinacional. Eles iam abrir uma filial na Índia também. Então a gente perguntou, né, pessoal, o que vocês levaram nas suas malas, né? O que vocês transferiram com vocês daqui para a Índia? E eles nos contaram que eles levaram, né, linguiça, eles levaram farinha, erva. Naquela época eles conseguiam levar de tudo, né? E então eles levaram malas cheias de farinha, malas cheias de erva. E como que a gente vai falar que uma pessoa dessas perdeu a pátria, né? Então é interessante a gente pensar como a gente leva muito da gente quando a gente migra, né? Até mesmo nós aqui no Brasil, tenho certeza que tem muitos gaúchos aí, gaúchas que migram para outros estados e levam seu chimarrão, sua erva, levam seus costumes, né? Então é bem mais interessante a gente falar imigrante, né? Quando a gente está falando desses casos de expatriação. Eu lembrei até que eles escutavam a missa em conjunto, né? Então eles estavam todos juntos lá na Índia e eles, em determinado dia da semana, eles se reuniam para assistir a missa da cidade de Caxias, juntos, né? Eles assistiam, acho que pelo computador, algo assim. Então, para a gente ver o quanto, né, as pessoas acabam levando consigo a sua origem. Ó, tem mais gente entrando aqui. Os alunos, familiares. Oi, gente, boa tarde para quem tá entrando, né? Então, gente, vocês imaginam vocês mudando de estado ou de país sem conseguir levar os hábitos que vocês têm, né? A gente já tá distante muitas vezes da nossa família quando a gente migra, já é difícil, né? Imagina em outro país, né? As pessoas relatam, né, que elas se sentem muito sós. Inclusive, elas convivem muito com brasileiros e brasileiras no exterior, acabam formando guetos, né? Para justificar essa carência que a gente tem de convivência com a nossa origem, com a nossa terra, né? É legal pensar quando a gente fala expatriado, né? Que é um dos tipos de imigrante. É legal pensar também que os expatriados, eles não são só executivos de empresas multinacionais, tá? São também outros tipos de profissionais que são enviados para o exterior da mesma forma que os executivos. Então, essa linguagem, assim, ela é bastante utilizada ali na área de multinacionais, né? Mas também existem outros tipos de expatriados. Por exemplo, existem jogadores de futebol que são expatriados. Eles também são considerados expatriados, tá? Existem modelos de moda que são considerados expatriados. Eu fiz minha pesquisa de mestrado sobre modelos de moda, eles eram enviados de agências, né? Agências de modelos daqui do Rio Grande do Sul, principalmente, para o exterior. Então, são considerados expatriados. Mas na literatura a gente vê muito falar mais sobre gestores e gestoras, né? Considerando expatriação. Tem uma pergunta aqui da Jéssica. Emigrante é quando a pessoa fica para morar e expatriada, ela vai a trabalho e volta. O expatriado, ele é um imigrante, né, Jéssica? Ele está saindo do nosso país. Então, ele fica... Geralmente, o expatriado ou expatriada, eles ficam por determinado tempo, né? Nos lugares para onde eles são enviados. E depois eles retornam, tá? Tem gente que fica por anos. Já conheci expatriados que ficaram por 4, 5 anos no exterior, vinculados à empresa de origem. Então, a empresa de origem é que faz toda, né, recursos humanos e tudo mais, fica na empresa de origem e a pessoa fica no exterior. Inclusive, é interessante falar que essas empresas, elas possuem, né, um setor direcionado só para expatriados. Eu lembro, por exemplo, para citar exemplos aqui, a WEG, outras empresas, Gerdau. Essas empresas, elas têm dentro do setor de recursos humanos uma área específica só para expatriados, porque elas têm muitos expatriados pelo mundo. Então, essa área vai cuidar desde a escola dessas pessoas, vai cuidar, né, de questões familiares, dos filhos, né, da escola dos filhos, da casa, do aluguel onde essa pessoa vai morar. Então, a gente fala que os expatriados são quase como os privilegiados do grupo de imigrantes, né, porque eles são em menor número, né, se a gente considerar toda a população migrante do mundo,
mas é legal de pensar que tem empresas pensando nisso, né? E considerando todas essas questões aí dos expatriados. Inclusive, as empresas, elas programam o retorno desses expatriados para o Brasil, onde que eles vão trabalhar, onde que eles vão morar. Então, é tudo muito acompanhado, assim, pela empresa, tá? Vou falar, então, um pouquinho, né, sobre esses indivíduos aqui que não têm uma condição privilegiada, como tem os nossos expatriados e expatriadas, que são os refugiados, né? A professora Bianca tinha comentado, então, a definição de refugiado, né, é toda pessoa que se desloca forçadamente do seu país em decorrência de perseguição, agressão, domínio estrangeiro ou por motivos de perturbação da ordem em parte ou na totalidade do território de origem. Então, essa definição ela é bem ampla, né? Então, ela abarca, assim, questões de perseguição, né, de hábitos culturais, religiosos, né? Quem faz todos os pedidos de refúgio no Brasil, hoje eles são decididos pelo Comitê Nacional para os Refugiados, que é o CONARE, que hoje é vinculado ao Ministério da Justiça, que está relacionado também ao Ministério das Relações Exteriores, tá? Hoje, gente, a gente tem 26 milhões de pessoas com status de refugiados pelo mundo, né? E uma porção, alguns milhões que ainda estão aguardando esse status, né? Porque os governos, eles demoram um pouco para conceder esse status de refugiados. Então, são muitos refugiados pelo mundo, né? A Síria é hoje o país disparado, é hoje o país de onde mais saem refugiados, que é por uma questão de guerra, né? De guerra civil. Aqui no Brasil a gente tem diversos sírios refugiados, embora o nosso maior número desde 2019 tenha sido os venezuelanos, então, mas a gente tem muitos refugiados sírios aqui, inclusive aqui na região de Porto Alegre, né? A gente tem alguns empreendimentos de refugiados sírios. Esses refugiados, eles acabam muitas vezes, ou eles trabalham em alguns postos de trabalho para os quais não existe demanda, né, da população local, por vezes em situações um pouco precárias, né, e por vezes eles se tornam empreendedores, tá? Eles abrem um negócio, geralmente é um empreendimento étnico, né, ou seja, é um empreendimento que diz respeito a algo que está relacionado à origem desses refugiados. Por exemplo, um restaurante, uma lanchonete, onde eles oferecem produtos, né, étnicos, produtos da sua origem. Então, são pessoas que eu converso, né, já entrevistei muitos refugiados e refugiadas, são pessoas, em geral, muito gratas pelas oportunidades que elas têm aqui no Brasil e muito felizes, né, de poderem encontrar um local para a sobrevivência delas, né? São pessoas que se distanciaram e perderam a família, muitas vezes, e a gente nota a gratidão dessas pessoas, né, quando elas nos contam das suas experiências. A professora Cris está aqui contribuindo. Ela diz que muitos profissionais da saúde migram de seus países de origem em busca de outros países com maior taxa de longevidade que valorizam mais esse tipo de trabalho, especialmente na função de cuidadores. Perfeito, Cris. A gente vê bastante, Cris, agora eu lembrei daquelas expedições, né, de trabalho voluntário também relacionado à medicina, à área da saúde, tem bastante gente, né, Médicos Sem Fronteiras, então também são migrantes, né, que estão aí circulando pelo mundo. Em geral, né, gente, essas pessoas refugiadas, elas falam mais de uma língua. É interessante a gente saber isso, porque muitas vezes a gente tem um certo preconceito, né, existe um certo preconceito quando a gente fala em refugiado, mas são pessoas que, em geral, sabem falar mais de uma língua, falam francês, falam inglês, muitas vezes, e são pessoas que, por incrível que pareça, né, muita gente não sabe, mas a média de escolaridade desses refugiados está acima da média brasileira, tá? Então, são pessoas, muitas vezes, que têm qualificações nas suas áreas, nas suas formações lá da origem, né? É interessante a gente saber isso enquanto recursos humanos, tá? Enquanto profissionais de recursos humanos. Então, diante disso tudo, gente, a gente entende o quanto é necessário a gente complexificar o pensamento sobre imigração, né? Vocês concordam, diante de todas as informações que eu trouxe para vocês?
a gente concorda que é um grupo de pessoas complexo, né? A gente não pode tratar migrantes como um grupo homogêneo. São pessoas diversas, né? É comum a gente pensar como um grupo homogêneo, mas esse grupo é diverso. Então, não adianta a gente fazer políticas de recursos humanos para migrantes sem saber para quem que a gente está fazendo essas políticas, tá? Então, os motivos para migrarem, eles são diversos, bem como as características das pessoas que migram, tá? Existem diversos projetos voltados para esse público, projetos de organizações da nossa sociedade, né? Esses projetos trabalham principalmente com a capacitação da língua portuguesa, trabalham também com capacitação profissional diversa, desde como construir um currículo, como que o mercado de trabalho funciona no Brasil, que muitas vezes é bem diferente da origem deles, né? Como conectar empresas com essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, como empoderar as mulheres refugiadas. Então, eu sei uma série de exemplos, né, para citar para vocês. Como exemplo, eu cito aqui o Cibai Migrações, o GAIRE, são grupos que prestam assessoria, às vezes jurídica, para legalizar, né, esses refugiados no Brasil. Tem o site também Empresas com Refugiados, que é bem bacana, se vocês quiserem, né, buscar mais informações. Vocês também podem me contatar se vocês têm interesse em fazer algum trabalho voluntário relacionado a esses refugiados. Eu tenho bastante contato com essas organizações, então vocês podem depois me chamar no privado. A Ana aqui, a nossa aluna, já está falando que participou de um trabalho voluntário com haitianos e tinham pessoas que falavam mais de um idioma e também tinham graduação, porém existe muita dificuldade de inserção no mercado de trabalho, né? É verdade, é o mínimo. Eles precisam saber a língua portuguesa, gente. É o mínimo que eles precisam para poder se comunicar. Aqui no Brasil, em geral, as pessoas não falam outra língua, né? Tem poucas pessoas que falam inglês e conseguem se comunicar com eles. Então, eles levam um tempinho, né? E uma das principais formações voltadas para esse público é da língua, tá? Bom, gente, então, bem legal esse contexto, né? Professora, bem legal essa história que tu conta pra gente sobre migração, sobre refugiados, mas bem interessante. Mas o que o RH tem a ver com isso, né? O que o RH, enquanto área, tem a ver com essas migrações que a gente comenta aqui? Então, aqui agora, partindo pro item, né, do papel do RH com a migração, a gente já sabe que as empresas se expandem, a gente já sabe que as empresas criam filiais em outros lugares, em outras cidades, em outros estados. E nesse contexto, quem que é o responsável, né? Qual é a área dentro da empresa que é o responsável, que é a área responsável pelas pessoas? É o RH, né? Se o nosso país, a gente sabe agora que o nosso país tem recebido imigrantes qualificados, imigrantes que por vezes têm características que as empresas precisam. Quem que vai trabalhar na contratação desses imigrantes? É o RH, né? Vocês acreditam que as empresas também exercem, né, um papel social na nossa sociedade, né? Também de inserção dessas pessoas trabalhadoras nas empresas? O RH faz parte disso também. Se uma empresa, por exemplo, envia pessoas para trabalhar no exterior, essa empresa vai só comprar as passagens dessa pessoa e ela vai para o aeroporto e essa pessoa se vira no exterior? Não é assim, né, gente? Eu fiz essas perguntas só para a gente pensar um pouco sobre o papel do RH nas migrações. Então, a gente já viu que existem imigrantes privilegiados, né, como os expatriados, e outros que não são privilegiados, como os refugiados, né, que podem contar com esse apoio das empresas, que é necessário que profissionais que trabalham com recursos humanos saibam, né, sobre esse contexto. A maioria não conta com esse apoio, né? A maioria dos expatriados não conta com esse apoio, só alguns que trabalham em empresas, né, multinacionais. Então, tendo esse cenário, né, de imigrações, né, aí que a gente viu durante a fala de hoje, é preciso a gente pensar na prática, tá? Como que a gente vai fazer, quais as decisões que a gente vai tomar e por onde começar. Eu listei aqui 9 itens que eu considero essenciais, assim, para a gente começar trabalhando com migração e desenvolver esse trabalho nas empresas. Por mais que elas sejam pequenas, a gente pode fazer isso. E eu acho que é uma responsabilidade também. Então, o primeiro passo, eu acredito que seja tomar conhecimento sobre o tema da migração
e sobre os diferentes conceitos envolvidos. Então é isso que a gente está fazendo hoje aqui, né? Vocês estão conversando comigo, eu sou uma pessoa que pesquisa sobre o tema. Se vocês tiverem interesse, eu passo materiais, a gente vai ler, né? Vocês vão ler, vão se inteirar mais sobre os conceitos. Então esse é o primeiro passo, é conhecer a migração. Depois é compreender as características da região onde a empresa está localizada, da cidade onde a empresa está localizada. Então, compreender quais são as populações que aquela cidade contempla, quem são os imigrantes que chegam naquela cidade ou refugiados, quais são as características da região em termos de migração. Analisar essa dinâmica dos movimentos migratórios e também descobrir onde essas pessoas migrantes estão, como que a gente chega até elas, né? Compartilhar esses conhecimentos com a alta liderança da empresa e com o público interno. Então é importante a gente aprender e depois conscientizar o nosso público interno, conscientizar a nossa liderança, né, das qualificações que a gente tem entre os refugiados, da importância de ter uma diversidade dentro da nossa empresa. Considerar práticas inclusivas de atração e seleção para pessoas trabalhadoras de diferentes regiões ou países, né? Então, quando a gente está recrutando, a gente tem que pensar onde a gente está divulgando as nossas vagas, né? Tem organizações que divulgam as vagas sempre nas mesmas universidades, então, provavelmente, eles vão ter sempre os mesmos trabalhadores, né? Que vão ser oriundos daquela universidade onde a empresa está divulgando as vagas. Então, quando a gente fala em inserção e inclusão, a gente tem que pensar onde a gente está divulgando as nossas vagas. Trocar experiências, o famoso benchmarking, né? Para quem não conhece, é um termo da administração que a gente usa bastante quando a gente vai visitar uma empresa do mesmo ramo que o nosso, às vezes não, para verificar como que aquela empresa tem feito determinadas práticas, tá? Então, essa é uma prática bem comum de troca colaborativa entre as empresas, tá? Gente, tá tocando meu interfone aqui, desconsiderem, mas vou ficar aqui com vocês. Rever práticas de treinamento e acompanhamento, né, de pessoas enviadas para trabalhar em outros países, se for o caso. Então, rever quais são as práticas que as empresas estão utilizando para acompanhar as pessoas expatriadas, as pessoas migrantes, né? Existe um feedback contínuo que essas empresas estão realizando com essas pessoas? Se for uma empresa que envia pessoas para o exterior, né? É necessário planejar o retorno dessa pessoa trabalhadora para o país de origem e para a organização. Então, onde que essa pessoa vai trabalhar, né, quando ela retornar ao país de origem? E principalmente aqui, deixo por último, né, considerar que que essas experiências de migração, elas são complexas e implicam em uma série de fatores, né, a pessoa trabalhadora e a sua carreira, tá? Essas sugestões que eu trouxe aqui, gente, elas não são receitas, né? Elas não são algo que tem que ser aplicado dessa forma como eu falei. Elas são apenas dicas para vocês, né, quem trabalha com RH, se inspirar a partir disso e implementar de acordo com o contexto, às vezes até com o produto, com o tipo de serviço que a organização trabalha, tá? Bom, gente, esse é um tema, né, que realmente me encanta muito. Eu gosto muito de falar sobre migração. Percebo aqui que a gente já está chegando ao nosso tempo final. A FASEG, o SEG está aqui nessas semanas aí de quarentena, está proporcionando várias lives bem interessantes para a gente sobre diversos temas, né? Então, a gente tem lives sobre a área da saúde, sobre a área de recursos humanos. Então, são diversos temas que são contemplados e acho que logo depois da minha a gente tem, né, outra live acontecendo aqui às 5 horas. Então, eu espero que eu possa ter proporcionado para vocês, para todos vocês, alunos ou não alunos, que eu tenha proporcionado para vocês um momento de aprendizagem, de reflexão sobre esse tema da migração, que é um tema que é muito caro para mim, que é um tema que eu gosto tanto, e provocá-los, né, a pensar sobre o nosso contexto. Eu sempre falo para os meus alunos que eu gosto bastante de não trazer respostas prontas, e sim formular reflexões para que vocês saiam daqui refletindo sobre esse tema, tá?
Na nossa área de recursos humanos, né, a gente tem que quebrar um pouco com o paradigma que diz que, com um certo preconceito que existe com a área, de que a gente só realiza dinâmicas e festinha nas empresas. A gente aqui, que trabalha com recursos humanos, a gente sabe que é muito árduo, né, o nosso caminho na área. Então, vocês percebem como é complexas as questões que a gente lida, né, no dia a dia como profissionais. Então, agradeço a presença de todos e todas. Para quem não me conhece, pode me adicionar nas redes, conversar sobre imigração. E fiquem com as próximas lives e com certeza vão ser profissionais muito renomados. Tchau, gente. Um bom final de semana para todo mundo. Obrigada. Obrigada, gente. Tem vários alunos aqui. Que bom que vocês gostaram. Live excelente. Muito obrigada, viu?